Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Natália. Eu estou aqui para ensinar vocês um bolo de batata doce sem massa do trigo, certo? Sem a massa do trigo estar dentro da massa dela, tá ok? Então vamos aos ingredientes, certo? Os ingredientes são 1 kg de batata doce, 3/4 de coco ralado. Eu particularmente utilizo aquele coco que vem na casca, certo? Que a gente retira e tritura no liquidificador, mas você pode utilizar umas 400 gramas do coco de pacotinho ou 200 gramas se você preferir de um bolo com menos coco. Eu particularmente gosto com mais coco, tá ok? 3 colheres com açúcar demerara, assim como também você pode utilizar uma caixinha de leite condensado ao invés de utilizar o açúcar demerara. Eu particularmente, novamente, utilizo o açúcar demerara, certo? 1 colher de chá com fermento em pó, certo? 3 colheres de sopa com manteiga, ou 3 colheres de sopa com margarina, ou uma colher e meia de manteiga, 1 colher e meia de margarina, ou 3 colheres de óleo, ou 1 colher e meia de óleo com óleo e 1 colher e meia com manteiga, certo? Você pode alternar. Neste bolo eu utilizei 2 colheres com manteiga e 1 com óleo, certo? E 3 ovos, certo? E para polvilhar a forma, eu utilizei a manteiga, certo? Para untar e para polvilhar a massa do trigo, certo? Pode ser a massa com fermento ou sem fermento, mas a massa que eu utilizo do trigo é apenas para polvilhar a forma, certo? Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer esse bolo? Como é o modo de preparo? Primeiro, você tem que cozinhar 1 kg de batata doce. Eu cozinho sempre na panela de pressão, certo? Se você tiver mais de 1 kg de batata doce em casa, você pode pesar na balancinha. E se você não tiver balança, quando você cozinhar, você tira essa medida pelo litro, certo? Na hora que der 1 litro, né, de batata doce cozida e amassada, isso significa que deu 1 kg. Mas eu particularmente eu gosto de pedir 1 kg para dar certinho, mas aqui também eu pesei, certo? Esse quilo de batata doce. Então, cozinhei ela, deixei 10 minutos na panela de pressão, certo? Depois de 10 minutos, eu retirei, certo? Deixei ela esfriar um pouco. Enquanto ela esfriava um pouco, eu peguei o coco, certo? Tirei da casca, coloquei no liquidificador e triturei. Eu não deixei bem trituradinho não, porque eu gosto de sentir um pouco mais o sabor do coco, certo? Eu deixei ele mais ou menos, certo? Aí já deixei no recipiente, certo? O recipiente que eu utilizo para fazer a massa desse bolo, certo? Coloquei nele o coco que eu tinha ralado, os 3/4, certo? De coco, coloquei. Depois eu peguei as 3 colheres com açúcar demerara, coloquei aqui, mexi. Após isso, eu coloquei os 3 ovos, mexi e coloquei as 3 colheres com, as 2 colheres com manteiga e 1 colher com óleo e mexi, certo? E deixei reservar. A batata estava esfriando, depois que ela deu uma esfriada, eu retirei a casca dela, certo? Depois que eu tirei toda a casca dela, eu já fui retirando e já fui cortando em cubinhos, certo? Em rodelas também. E fui deixando em um pratinho.
Fui retirando a casca e colocando em rodelas ou cubinhos em um pratinho, certo? Depois que eu terminei esse processo, eu sempre colocava uma mão cheada com batata doce dentro do liquidificador e passava, né? Mexia no liquidificador, passava, dava uma mexidinha e colocava dentro do recipiente. Logo após isso, assim que eu terminei de triturar toda a batata doce, com as mãos bem lavadas, eu fui repassando de um recipiente para esse aqui, com a mão mesmo amassando, certo? Tanto que até ficava como se fosse uma massinha, né? De fazer pão, alguma coisa assim. Eu fui amassando e colocando, certo? Dentro do recipiente que já estavam as outras coisas, né? Que já estava o coco triturado, o açúcar demerara, os ovos, a manteiga. Fui colocando e fui adicionando aos poucos e fui mexendo, certo? Fui mexendo. Logo após isso, eu peguei um vidrinho de leite de coco, né? E fui adicionando aos pouquinhos, enquanto eu também colocava a batata doce amassada, certo? Fui colocando aos pouquinhos e amassando, fui colocando um pouquinho de leite de coco e amassando, um pouquinho de leite de ouro amassando e mexendo, certo? Mexendo com as mãos mesmo, tá? Após eu terminar todo esse processo de colocar o leite de coco com a batata doce, ficar uma pastinha, né? Eu já tinha deixado o fogo pré-aquecido a 180 graus, certo? Tem que deixar mais ou menos uns 10 a 15 minutos pré-aquecendo, certo? Então, após isso, eu já tinha untado a minha forma, tinha passado farinha do trigo e eu só fiz colocar a massa que estava pronta aqui, certo? Fui colocando, fui ajeitando, fui colocando, né? Fui organizando. Depois que eu terminei todo esse processo, né? Organizei, terminei de organizar aqui com a colher, né? Ela crua. E coloquei no forno. Quando eu coloquei no forno, eu deixei a 210 graus durante 30 minutos, certo? Depois que passou esses 30 minutos, né? Coloquei no despertador lá. Depois que passou os 30 minutos, eu diminuí para 180 graus novamente, para mais 30 minutos, certo? Aí depois desses 30 minutos, né, de 210, depois 30 minutos de 180, eu coloquei o palitinho nos primeiros 30 minutos, eu vi que estava, né, mais sequinho, mas ainda estava um pouco molhado. Depois coloquei mais os 30 minutos de 180 graus e deixei, certo? Quando deu esses outros 30 minutos, eu desliguei o forno e deixei mais 20 minutos, certo? No forno, no quentinho, né? E o bolo ficou lá, certo? E após isso, né? Quando esfriou mais, né? Tirei. E quando esfriou mais um pouco ainda, eu passei para esse pratinho, certo? E já tirei um pedaço. Quando eu tirei um pedaço, tava muito gostoso. O gosto do coco, da batata doce, certo? Maravilhoso, maravilhoso. Não tá muito doce, não tá. Eu particularmente não gosto de coisa muito doce. Ficou maravilhoso. Eu aconselho a vocês fazerem essa receitinha. Muito obrigada.